28ª COP. Significa dizer que nós já passamos por 27 COPs. Ou seja, ninguém acredita mais nos compromissos que os países assumem, mesmo porque a ONU está tão enfraquecida, né? Ela assume compromissos, mas depois não os cumpre. O certo é que é muito difícil acreditar naquilo que os países estão falando ou assumindo. Vejam, os maiores poluidores, os maiores responsáveis pela produção capitalista, que produz a contaminação e, consequentemente, fortalece os impactos gerados pela crise climática, são Estados Unidos, China, Índia, Alemanha, Reino Unido. E esse pessoal tem compromissos, por exemplo, como disse a Regina, de transferir para os países em desenvolvimento cerca de 100 milhões de dólares anualmente, para que os países mais empobrecidos tenham possibilidade de fazer essa recuperação. Mas nem isso eles cumpriram. Eles não cumpriram com a primeira parte dos seus compromissos, ou seja, a transferência financeira para que os países que são mais sujeitos aos impactos produzidos pelas mudanças climáticas possam trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, a dificuldade que o mundo tem em acreditar naquilo que Estados Unidos, China, Reino Unido, Inglaterra, Alemanha, Japão assumem de compromissos porque eles não cumprem. Eles não cumprem. Então, quais são os instrumentos que nós teremos de cobrança para que eles efetivamente cumpram a responsabilidade que têm? Ao contrário, muitas vezes são esses mesmos países os que promovem as guerras, que promovem a exploração, né? Como acontece, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, tanto no que diz respeito a Israel, matando os palestinos. Vejam, esse é o primeiro ponto que teria que ser assumido efetivamente pelos países, que eles não vão provocar guerra. Mas como é que os Estados Unidos não vai provocar guerra se boa parte da sua economia depende da produção de armamentos? Então, eu chamo a atenção para essas questões, para que a gente não tenha uma visão, não é? Que seja uma visão, vamos dizer, sonhadora, com uma possibilidade de acreditar em contos de fadas. Eles têm que assumir compromissos e têm que cumprir. Vão cumprir? A mesma coisa, eu falei agora da guerra na Palestina. Na verdade, não é uma guerra na Palestina, é do extermínio do povo palestino. Né? É, na verdade, uma invasão contra aqueles povos, com a destruição daquele país e entregando para que Israel possa ocupar novamente essas áreas, ou ocupar definitivamente essas áreas. Não consigo acreditar que a ONU, que os países desenvolvidos, né, vão resolver o problema das mudanças climáticas. E aí nós estamos indo na direção do extermínio da humanidade. Ou se tem efetivamente compromissos em que nós possamos exigir cumprimento desses compromissos, ou nós estamos caminhando para a extinção da humanidade no planeta.